partir de agora, na sua telinha, Gigantes do Bate-Papo. Minha excelência, você piscou o Gigante do Bate-Papo na sua tela novamente. É o GBP na área, derrubou, é pênalti. A você que nos segue, nosso muito obrigado. Continue dando essa moral, espalha pra geral. Curta, compartilha, custa zero dinheiros e você ajuda muito essa galera aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, Gigantes do Bate-Papo é um canal que fala sobre tudo ou quase tudo. Que satisfação, senhores. Depois de um longo e tenebroso inverno, estou de volta. Casa semi-cheia, faltando a MM, faltando a Michele. Inclusive, cadê Michele? Apareça, Michele, por gentileza. Destaque da semana, saudação inicial, GG, nosso camisa 10. Saudações gigantes para você que nos assiste, GG na voz, chegando aí para mais um vídeo de destaques e uma semana que tiveram algumas polêmicas e tudo, a gente vai discorrer aí rapidinho. Tamo junto. Show de bola, GG, é bom te ver, irmão. Jefinho, amor da minha vida, que saudade. Salve, salve, galerinha. Beijo, abraço pra todo mundo que nos assiste. Cara, a MM mandou o áudio agora. Ó, acordei agora, tá desesperada lá, toda descabelada. Vai dar teu jeito aí. E hoje vamos falar sobre 3 presidentes. Vamos falar. Polêmicas. Vamos que vamos, então. Fala pra MM chegar aí, cara. Fala pra MM chegar aí, pô. Fala que ainda tá em tempo. Fala que tá em tempo. Fala que tá rolando. Fala que tá em tempo. Acordou agora. Daqui a pouco ela entra aí. Show de bola. Vamos começar, galera. Destaques da semana. Vamos começar por você, Jefinho. O seu destaque ou os seus destaques? Rapaz, vou falar sobre 3 presidentes. Mas vou falar bem rapidinho, para não ficar um vídeo muito longo, né? Bom, primeiramente eu vou falar sobre o presidente Lula, né, cara? Que o Lula, ele aceitou, né, lá o pedido, né, de dispensa, lá, de demissão do Lupe, né, cara? Lupe, lá, o ministro lá, né, do INSS e tal, aquela parte toda lá, depois dos escândalos, né, de corrupção, onde que mais de 6 bilhões ou milhões, se eu não me engano, 6 milhões. Foi bi. 6,3 bilhões foram roubados, furtados dos aposentados do nosso Brasil. Cara, esse escândalo aí tá acabando com tudo. Onde, pô, cara, é um crime que, vou te falar, ô GG, se fosse num país sério, no mínimo, prisão perpétua. No mínimo, prisão perpétua. Mas aqui nós já sabemos que isso aí vai acabar em pizza. Então, o nosso presidente Lula, ele aceita a carta de demissão lá do Carlos Lupe, né? E também do presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, entendeu? Porque, segundo eles, o afastamento deles, né, fica mais fácil lá pelas investigações. Aí eu pergunto uma coisa assim: se eles não têm nada a ver, por que a presença deles, né, vai atrapalhar a investigação? Se eu não tenho nada a ver com isso, não tem por que eu sair. Mas, enfim, isso aí é um entendimento de cada um, opinião de cada um. Então, eles saem para não atrapalhar as investigações e também para não desgastar o governo Lula, que já está mais desgastado, está mais de arrebentado que esse governo está, né? Então, esse destaque aí, todo mundo tá ciente, está vendo o que está acontecendo. A gente fica chocado, porque os caras tiraram o dinheiro, fizeram descontos indevidos das aposentadorias, cara, dos velhinhos, cara. Pô, cara, isso é muita maldade, isso é muita sacanagem. Os descontos foram de, se não me engano, 55 a 77 e até mais reais de cada benefício do INSS. Isso é sacanagem. Isso aí, eu vou te falar, volta a falar. Para mim, no mínimo, prisão perpétua. No mínimo. Enfim, vamos passar lá pro segundo presidente. Pois o ex-presidente Collor, cara, ele ganhou aí, no caso, uma batalha lá contra o STF, onde que o Alexandre de Moraes concedeu para ele a prisão domiciliar, né? O Collor, que foi preso, né? Ele foi condenado a mais de 8 anos por corrupção lá, naquela questão do Lava Jato e tal, e simplesmente o STF mandou Collor para cadeia.
Só que agora ele conseguiu provar para uma A mais B que ele tem problemas de saúde e até questão da idade dele, já que ele tem 75 anos. Então, Alexandre de Moraes deu essa condição para ele, deixando ele em prisão domiciliar. Até porque a mudança do regime foi autorizada após a defesa comprovar que, com mais de 130 exames, que o ex-presidente Collor tem mal de Parkinson, ele sofre de outras comorbidades, como privação crônica do sono e transtorno bipolar. Esse é o nosso Brasil. E vamos falar agora do último presidente, que o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, né, que estava desde há mais de 20 dias internado, né, cara, complicações devido àquela facada que ele tomou, né, e ele sofreu mais uma cirurgia. Cara, a situação dele não ficou muito boa, cara, operação muito de risco de morte, mas ele conseguiu, né, superar tudo isso, e ele já saiu da UTI, já teve alta da UTI, já está caminhando, fazendo fisioterapia, e até parece que vai ter já até alta já do hospital para retornar para casa. Boas notícias em relação à saúde aí do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que parece que até o dia de hoje ele deve estar recebendo alta para ir para casa, onde que ele ficou com sondas, né? Cara, foi realmente algumas imagens que ele até passou para os eleitores deles acompanhar, né, a questão da saúde dele, e realmente, cara, muito triste, né? Eu fiquei assim, a gente fica, né, caraca, o cara tá passando por tudo isso. Enfim, cada um que só cada uma, a gente fica lá aqui na torcida pela recuperação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, esses foram os meus destaques da semana, galera. Show de bola, Jefinho. O mais curioso é que um dos seus destaques seria o meu. A gente acabou não se comunicando, né, no grupo. Eu falo pra vocês, pô, fala lá que vocês vão falar. Hoje eu paguei o preço, porque o meu destaque seria justamente o Collor, né, cara, que prisão domiciliar. Não, mas eu falei por alto, mas pode. Não, mas é basicamente isso aí, né, sobre ele, né. Final de abril ele foi preso na corrupção, condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, corrupção passiva, enfim. Proveniente da Lava Jato, né? Proveniente ainda da Operação Lava Jato. E aí, dia 1º, foi concedido lá a prisão domiciliar, né? E ele vai ficar na casa dele lá em Maceió, que custa somente 9 milhões. Deve ser uma mansão bem simples, né, cara? Deve ser uma vida muito difícil lá nessa prisão domiciliar, né, cara? Tadinho do Collor, né, cara? Ele não vai poder viajar, ele não vai poder sair do Brasil, tá? Coitado. Poxa, infelizmente, né, cara? Assim, não vai... E também a gente vai acreditar que ele não vai receber visita, que ele não vai poder mexer na internet, ele não vai fazer nada disso, entendeu? Realmente é muito complicado. Lembrando que o Sérgio Cabral também tá nessa condição, né, aqui no Rio, na mansão dele no Leblon, também tá péssimo de vista, né, péssimo de companhias. Você já tá fazendo os videozinhos lá do Sérgio Cabral dando dica de filme, né, cara? Impressionante. E lembrando também que o Maluf, em 2018, também, cara, teve esse benefício, né? A defesa na época lá alegando que ele estava muito doente, isso lá em 2018, que ele não podia cumprir a pena na cadeia e tal. O Maluf tá vivo até hoje, tá muito bem, tá, galera? 2018 lá, ele tá bem hoje, tá vivão aí, graças a Deus, 94 anos, mas também cumprindo aí a sentença em casa. Lembrando também que o Sérgio Cabral, quando estava preso, cara, Sérgio Cabral, isso aí, a galera fala que ele almoçava, né, marmitas da Antiquários. Para quem não conhece, Antiquários é um restaurante famosíssimo aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, entendeu? E ele preso lá na cadeia, chegava a marmitinha da Antiquários, almoço e janta. Isso aí é o nosso Brasil que a gente já está acostumado, né? Zero novidade. Fala, Jefinho. Cara, tu fica impressionado. Agora eu até estava falando sobre isso. A corrupção, ela é o mal, é o maior mal que existe no nosso país e devido à corrupção acontece mortes, assassinatos, enfim, roubo lá, enfim, tudo de ruim acontece no país. Para mim, o foco é a corrupção no nosso país. E o que acontece? Deveria ser combatido de uma forma
tipo, cirúrgica. Pô, cara, tipo, você foi pego no corrupção, tinha que ser preso, tipo, prisão perpétua, nunca mais sair, fora se não fosse de morte. Em alguns países é assim. Não, aqui o cara rouba um monte de milhões e o cara fica gozando em casa, prisão domiciliar em casa. Pô, cara, eu também quero, pô. Eu também quero, filho. Pô, assim também eu quero ficar dentro de casa jogando videogame, malhando aqui na minha academia. Eu vou fazer uma academia em casa, que eu tô com dinheiro pra caramba. Faço uma academia aqui e fico aqui de boa, cara. Por mim, ó, tranquilo. Exatamente. Só reclama do jabá quem tá fora. GG, algo a acrescentar? Só levando em conta, né, que eles não estão e levando em conta que já estão praticamente já no último terço da vida, entre aspas, né? Então já estão justamente nessa fase de ficar só em casa mesmo, ficar só usufruindo daquilo que, vamos dizer assim, conquistaram, ou enfim, né? É isso. Então, lamentável. E há quem defenda, por incrível que pareça, há quem defenda. E falando em Lava Jato aí, tomara que outras pessoas aí que passaram pela investigação da Lava Jato voltem a ser investigadas, voltem pra cadeia. É uma galera aí que conseguiu sair, né? Conseguiu sair do foco aí, conseguiu voltar. Tomara que a Lava Jato volte com força total em cima dessa galera aí também para ter essa reparação histórica. Vamos seguir aqui com destaques. Fiz aqui uma tabelinha com o Jeff. O meu outro destaque, cara, é sobre as duas instituições mais importantes do mundo estão sem seus líderes, que é a CBF e o Regatas Vasco da Gama, né? Ambos sem técnico, né? CBF, Vasco e também o Vaticano, né? O Vaticano também ainda está sem papa, né? Mas isso aí é assunto pro GG daqui a pouco. Sobre o Vasco continua sem técnico, né? Continua com o Felipe de interino. Uma turbulência lá no nosso clube de Regatas Vasco da Gama, né? Toda hora uma polêmica. É o Felipe falando do zagueiro, é o segurança ontem que deu soco na cara de um torcedor. Enfim, o Vasco nunca sempre tem mais, né, cara? Sempre tem algo ruim a acrescentar. É impressionante, tem que amar muito esse clube. E a CBF, cara, ainda nesse imbróglio aí, nessa incerteza, ainda querendo muito o Ancelotti, né, para a Copa do Mundo. Parece que vem, aí daqui a pouco não vem mais, parece que o dinheiro tá falando mais alto, que ele acha que vai ganhar pouco, não quer morar no Rio de Janeiro, não quer morar no Brasil devido à violência, né? Ele quer continuar lá na Europa e ainda assim conseguir treinar a seleção. O fato é que ainda não foi definido o técnico, né, cara? Batendo na porta aí a Copa do Mundo, acho que falta menos de um ano e meio, né? E não temos técnico, acho que isso nunca foi tão... Isso escancara, né, cara, a desorganização que hoje em dia é a CBF, né, a zona, né, que se encontra. E é difícil, né, é muito difícil. Lembrando que está correndo por fora aí também Jorge Jesus está sendo cotado e o próprio Abel Ferreira do Palmeiras, né, que também está sendo cotado aí para ser o técnico da seleção. E o mais curioso é que todos esses que eu falei não são brasileiros, né, não são brasileiros. Então, é uma situação que eu acho que, assim, esse GG é um pouquinho mais velho, de repente mais inteirado, ele pode até lembrar, mas eu acho que nunca teve, cara. Nunca teve essa... do jeito que está, né? A CBF, ela sempre foi muito... como eu posso falar? Sempre foi muito questionada, né, cara? Até falando de corrupção, sempre de corrupção também, né? Enfim. Mas, cara, essa zona que está hoje em dia é novidade pra gente. Torcer para que, de repente, em um ano e meio a gente consiga acertar a casa. Tomara que o Ancelotti feche aí, que é um baita técnico, né? Tomara que o Neymar volte a jogar bola, volte a forma física, que vai nos ajudar muito pra gente aí em busca do tão sonhado hexacampeonato. Esses foram os meus destaques. Até em homenagem à camisa do GG, essa belíssima camisa da seleção brasileira. E o Jefinho está complementado. Fala, Jefinho. Não, eu vou falar sobre que você falou sobre a questão da CBF, nunca tal. Cara, para tu ver como que é, além disso, da corrupção e tudo mais, os problemas que a CBF tem, cara, demonstra a carência de técnicos brasileiros, né? Porque os caras estão tentando buscar o cara lá, o Ancelotti lá, não sei da onde, o cara falou que não quer morar aqui, não é muito violento. Não tá errado, não.
tá certo, é violento mesmo. Abel Braga, que é português. A gente também não moraria se pudesse, né, Jefferson? Eu não moraria também, pô. Tô aqui obrigado também, filho. Então, cara, mas assim, eu particularmente, o Jefferson, né, dentre eles todos aí, eu gostaria de ver o Jorge Jesus. Essa é a opinião minha, é gosto meu. Show de bola, Jefinho. GG. Cara, de todos esses aí, eles só não vão naquele que eu acho que seria quase que uma unanimidade, que é o Guardiola, né? Que já inclusive falou que gostaria de tinha um sonho de treinar a seleção brasileira e tudo mais. Enfim, embora que alguns desses outros que foram citados também já falaram, né? Mas, cara, vai lá no Guardiola e tal, faz uma proposta pro cara que, pô, tá lá, né, bambeando no City e tal. Pô, irmão, caraca, o negócio ali é muita incompetência, cara. É muita incompetência, de verdade, cara. De verdade. E com um futebol que agradaria e que teria uma similaridade com aquilo que a gente quer ver da seleção, né? Porque, querendo ou não, o Ancelotti, por mais vencedor que ele seja, né, ele é um técnico muito pragmático, cara. O Guardiola já é um cara que já colocaria um futebol muito mais vistoso aí para a seleção, ainda que também o Jefferson falou de carência de técnico, mas jogador também não tá fácil não, Jefinho. Tá feia a coisa também, cara. Tá bravo. E o pouco tempo que falta, né, cara, é justamente chegar um técnico aí para arrumar a casa e jogar, porque não vai ter muito tempo para ajustar não, né, cara. Fora calendário, né, tudo isso que já é um problema crônico, né, e recorrente. O Ancelotti, de repente, até você citou o Parreira, que ganhou a Copa do Mundo, arrumou um esquema ali e ganhamos, né? Então, vai que agora também não aconteça a mesma coisa. Seguimos o destaque, galera, assuntos bombando, assuntos atuais aí, não se esqueça de curtir o vídeo, não se esqueça de compartilhar aí, dar essa moral aqui pra galera. Vamos que vamos seguindo. GG, o seu destaque ou os seus destaques, com polêmica. Exatamente, eu ia começar com o assunto CBF, né, continuar, só que como você fez menção à eleição do novo Papa, né, vamos falar um pouquinho sobre isso, inclusive, né, na verdade, em cima de um post que o Jefferson me mandou na semana, né, que ele manda um monte de conteúdo lá, aleatório e tudo mais, e me chamou a atenção, que foi a questão de um dos cotados para ser o novo Papa, né? Na verdade, a grande mídia já colocou como favorito o húngaro, depois colocou o italiano, agora já está colocando o filipino, enfim, né? Mas dentre esses tem um cardeal da Guiné, chamado Robert Salah, né? Ele é conservador, né? E acho que é curioso isso, porque você falar de um cardeal que é conservador é uma coisa assim, quase que óbvia, né? Que deveria ser óbvio, igual a um jogador de futebol gostar de futebol, né? Entendeu? Aí você tem cardeais, ou dentro da Igreja Católica tem os chamados progressistas. Aí tu fica assim, caraca, sério mesmo? Mas enfim, isso é outra coisa, deixa aí nos seus comentários a respeito disso, né? Você que é católico e tudo mais. Mas o fato é que, né, o que me chamou a atenção é que se o cardeal Robert Salah, ou Sala, né, não sei como é que é a pronúncia, ele conseguir, né, ser eleito aí no conclave, tal, que se eu não me engano é dia 7 de maio, vai ser o primeiro Papa Negro da história, né? Então, assim, seria muito interessante que isso até acontecesse. Agora, será que não colocam ele como favorito porque ele é conservador, né? Será que seria isso? Não sei. Ou será que, de repente, é muito mais difícil, digamos assim, um Papa da África ter essa honraria, digamos assim, né? Enfim, fica aí alguns questionamentos. Enfim, algo a falar, Jeff, sobre isso que você me mandou? Você até brincou comigo e tal, falou, pô, o Papa Negro e tal, né? Cara, é que eu falo, pô, você colocar, isso eu falo em modo geral, tá? Em tudo na vida. Você colocar alguém em algum cargo por ele ser negro,
cara, não concordo não concordo isso não. Você tem que ver a experiência, tem que ver os segmentos, as ideias, tudo que ele representa na comunidade católica. Aí sim, agora por ser negro, ou não, porque vai ter que representar a África, cara, eu acho isso meio errado, não concordo muito com isso não. Mas que, assim, pelo fato... Mas parece, Jefinho, só te interrompendo, parece que ele é muito competente, tá? E muito bem conceituado. É isso, entendeu? É isso que eu gostaria de ouvir nas manchetes, não a manchete, mas não, tem, depois eu te... Depois pô, eu bota lá, o Papa Negro, todo mundo vai vir pro cara que ele é negro. Perfeito. Mas depois eu compartilho contigo uma matéria que eu li mais cedo a respeito justamente falando dele, né, contando a história dele. Ele tem e curioso que ele tem 79 anos. Ele faz 80 anos em junho. Então, para você, no caso, para concorrer à eleição do Papa, tem que ter menos de 80 anos. Ou seja, se ele não for eleito agora, não vai ser nunca mais, já era. Agora, pelo fato de ele ser um cara brabíssimo lá, né, como arcebispo, né? Você que tem que ser arcebispo antes, para depois, tal, que ele faz um trabalho impecável, que ele é um cara super conservador, que ele realmente ele tem a ética ali religiosa, a pauta. Porra, é isso aí, ó, show de bola. É isso que eu quero ver. Aproveitando aí o hype, né, do assunto, aí vamos botar aqui no destaque da semana, barra dica rapidinho. Assistam o Conclave, né? Porque na realidade ele é o filme que concorreu ao Oscar, né? O nome é esse mesmo, Conclave. E que fala exatamente do que vem acontecendo aí, né? O Papa atual morre, né? E aí o Vaticano lá se desenvolvendo, se movimentando para escolher o novo Papa. E mostra exatamente isso aí, cara, como é feito. É bem interessante o filme. O filme é um pouquinho lento e tal, mas ele é bem interessante, dá para entender como é a escolha, né? Ficam isolados lá no Vaticano, né? Telefone, e aí mostra alguns papas, alguns religiosos que são conservadores, outros nem tanto, e aí eles mesmos lá criam tipo uma a campanha, né, para cada um escolher, porque eles mesmos se votam entre si, né? Tem um final meio controverso e tudo, mas é bem interessante para poder entender como é feita essa escolha. O filme ele é bem didático, sabe? É bem didático para a gente poder entender como é todo o trâmite lá para escolher o novo Papa. E é isso. Perfeito. E só para pontuar aí, né, que eu na verdade fiz uma pequena confusão, o Robert Salah ele foi um crítico, digamos assim, do Papa Francisco, tá? Então, na verdade, quem colocou ele como cardeal foi o Bento XVI, e ele tinha algumas críticas ao Papa Francisco só para alinhar aí as informações. E é isso. E sobre CBF, cara, assim, teve a grande polêmica, que até eu falei em off, tá bem esgotada, que é sobre a tal camisa vermelha, né? Que tem um cunho político, obviamente, né? E tal, esse que é o grande problema aí dessa situação. Claro, não só a questão de ser uma cor assim inusitada, mas tem a questão do fator político, não é um fator esportivo. E que até eu trago 2 exemplos aqui que tiveram fatores esportivos. Vocês talvez não vão lembrar muito, mas na Copa de 90, a Costa Rica jogou com um uniforme listrado em preto e branco, né? Que lembrava muito, inclusive, a uniforme da Juventus de Turim. Na realidade, né, a homenagem que a seleção costarriquenha fez foi ao clube que era antigo lá do país, que era o Libertad, lá da Costa Rica. Mas aí eles aproveitaram, né, que eles estavam em Turim, estavam na Itália e iam jogar contra o Brasil, e aí o técnico foi e lançou a ideia de vamos jogar com o uniforme número 2. E aí jogaram com o uniforme que é idêntico ao uniforme da Juventus, e caiu no gosto lá dos italianos e tal, foi muito bem aceito, ainda que contra o Brasil não tenha tido um resultado bacana, porque o Brasil ganhou de 1-0, né, e tal. E teve uma outra situação também de um uniforme alternativo que para nós foi muito trágico, né, que foi o da Alemanha em 2014, né, que a Adidas, que era a mesma fornecedora de material esportivo do Flamengo, teve a sacada de lançar um segundo uniforme da Alemanha
rubro-negro, com as cores do Flamengo, né? E foi esse uniforme que a Alemanha usou para aplicar aquele acachapante 7-1 lá no Mineirão em 2014, enfim. Mas aí vocês podem perceber que são fatores que estão ligados ao esporte, que estão ligados ao futebol, que tem uma ligação com o futebol. No caso da camisa vermelha, não teria nada a ver com o futebol, não teria nada a ver com o fator esportivo da coisa. E fora que ainda teria uma questãozinha se os detalhes seriam em amarelo, se os detalhes seriam em preto, né? Alguns falavam, dando conta de que colocariam os detalhes em preto por conta da torcida do Flamengo, enfim. Fato é que era pelo menos ali, né, as projeções, né? Ficou a camisa que eu nunca gostei mesmo de vermelho, é bom que se diga. E cara, se é para se preocupar com o uniforme, eu até ia colocar minha camisa azul, né? Que é aquela camisa tradicional com os detalhes em branco. Porque desde 2010 o detalhe da camisa azul é amarelo, né? E o último jogo que o Brasil fez, né, que foi na Copa de 22, que perdeu para Camarões, né, por 1-0, que inclusive esse jogo gerou uma discussão entre eu e o Jefferson lá nos Gigantes na Copa. Depois confiram, né? Pô, era uma camisa cheia de papagaiada, tinha detalhe em verde, tinha detalhe em amarelo, enfim. Então volta, quer se preocupar com o uniforme? Volta com a tradicional camisa azul, toda azul ali e tal, detalhes em branco, e fica tudo certo. Só um último detalhe: o Brasil só em 12 oportunidades jogou com a camisa azul, né? Eu montei até uma pequena estatística aqui. Nessas oportunidades o Brasil jogou 12 jogos, né, com 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. E é isso, ou seja, o Brasil não costuma muito jogar com o seu segundo uniforme, visto que tem aproximadamente aí acho que mais de 100 jogos em Copas, né? Juntando todas as Copas, tem mais de 100 jogos que fez, e aí representaria um pouco mais de 10% desses jogos usando uma segunda camisa, né? E é isso. Cara, ela fala a blusa aí, né? Eu vi um modelo que colocaram na internet lá, vermelha. Cara, eu achei até bonita. Sério mesmo, achei até bonita. Eu falei lá com o GG, não sei o quê. Achei até bonita. Porém, realmente, não tem nada a ver com a seleção brasileira, não tem nada a ver com as cores do nosso país, não tem nada a ver relativo ao nosso esporte, ao que é o Brasil, não tem nada a ver com isso. Então, com certeza, eu sou contra esse negócio de inventar cores, né, para colocar na seleção brasileira. Até porque a gente sabe que, como o GG falou, e todo mundo com certeza tem essa certeza em mente, é uma questão política. Então, cara, não pode misturar uma coisa com a outra, pelo amor de Deus. Não faz isso não. A política já tá tão enrolada, esse negócio de política, e quer acabar com o único divertimento do brasileiro, né, que é o futebol, pelo amor de Deus. Não se mistura com isso aí, não. Então, eu sou, por mais que eu gostei da blusa, achei até bonita, mas eu não concordo também. Show de bola. Acompanho os relatores. Vamos embora, galera. Temos o destaque. Saudação final. Saudação final de Afim. Ah, tá, por cá, eu vou viajar. Tá tudo bem aí? Beijo e abraço pra todo mundo que assistiu. Deixe os seus comentários, tá? Suas opiniões. Vamos responder todo mundo. Até a próxima. Fique com Deus e ó. Beijaço. Show de bola, meu amigo. GG. Rodrigão, antes de terminar, eu queria deixar uma pergunta para você, cara. Imagina Brasil, final da Copa do Mundo de 26, Brasil e sei lá quem, jogando de vermelho. Você vai comemorar o título do Hexa com o Brasil de vermelho ou não? Não comemora. Não comemora porque não vai ser a seleção lá. A seleção é vermelha, pô. Não existe isso. Não comemora. Não me sentirei representado. Tá certo, então acho que essa é a intenção dessa galera, né? E só para complementar, né? Isso aí é uma troca de favores políticos ali, já que na verdade o atual presidente da CBF era para estar afastado, mas né, teve ali uma manobra para ele voltar e por aí vai. Acho que esse vídeo vai ser derrubado depois do que eu falei. Enfim, saudação final. Grande abraço para todo mundo
Grande abraço pra todo mundo. Eu acho que ainda bem, cara, que a gente é pouco visto. Dessa hora, pelo menos tem uma vantagem. Grande abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus e vem com a gente como sempre. Show de bola, GG. Meus amigos, foi uma honra fazer esse vídeo com vocês. Independentemente da sua religião, ninguém nesse mundo é mais importante do que Deus. Forte abraço e vamos que vamos.